Olá, amigo da Flint, tudo bem? Augusto Henrique aqui, co-host do Flintcast, como vocês já estão acostumados. Hoje a gente vai fazer uma regravação de um episódio que acabou não indo ao ar. A gente gravou na FenaSan junto com o Pedro, conversamos lá com o Renato, o pessoal da BF Dias, e por alguns problemas técnicos, digamos assim, o áudio da gravação não ficou tão bom, e a gente optou por fazer uma gravação online, onde a gente consegue disponibilizar um áudio aí um pouquinho melhor para vocês, tá? A gente também, para quem está assistindo no YouTube, aí vai ver alguns trechos da gravação que a gente fez lá no stand da BF Dias, tá? E aí hoje, então, a gente vai estar conversando com o Pedro sobre a parte de secagem de lodo com energia solar. Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Flintcast. Hoje a gente está, e gostaria de destacar, né, a presença do Pedro, que gentilmente aí está cedendo o seu tempo para gravar, falar um pouquinho sobre secagem solar. E nesse ambiente que o Augusto falou, gravamos lá na FenaSan, e aí, infelizmente, nossas ferramentas não foram capazes de poder consertar os efeitos, né, dos barulhos da volta, e aí estamos gravando aqui no nosso estúdio, que eu gostaria de dar esse destaque, a primeira gravação que a gente vai fazer no nosso estúdio, que é o nosso escritório, que foi todo remodelado para que pudesse receber os episódios do Flintcast. Então, gostaria de chamar, vamos dizer assim, o nosso convidado, o Pedro, para que ele se apresente, para a gente conversar um pouquinho aí sobre a secagem de lodo, um assunto muito interessante, que a BF Dias se destacou, com certeza, na FenaSan, quando trouxe esse tema, vamos dizer assim, como uma tecnologia que está vindo aí para o Brasil, que eles estão intermediando, então, para trazer isso para o Brasil. A gente achou muito interessante. E aí, Pedro, gostaria que você falasse rapidamente aí de você e já talvez iniciasse, né, com uma ideia do que é essa secagem solar aí, vamos dizer assim. Beleza? Obrigado, bem-vindo. Com certeza, muito prazer, muito legal. Marcelo Augusto está aqui. Eu disse lá na FenaSan que foi uma alegria, né, recebê-los no stand. E vou complementar agora dizendo que é uma honra participar aí da inauguração desse estúdio, que está bem legal. Falando um pouquinho, então, sobre a BF Dias, para quem não conhece, ela é a maior empresa da América Latina em fornecimento de sistemas de ar difuso, né, para aeração, um tratamento de esgoto, tratamento de efluentes, né? E ela, no final de 2021, se cria essa aliança, essa parceria com uma empresa alemã, que também é pioneira e líder de mercado no seu segmento, chamada Thermosystem. E é uma parceria muito legal, porque são duas empresas que têm no seu DNA inovação contínua. Então, você tem, de um lado, uma empresa que não para de inovar, a BF Dias no Brasil, né? Hoje tem mais de 5.000 sistemas instalados na América Latina, e de alguns anos para cá começou a ampliar seu portfólio, entrando com muita força em sistemas de reuso, sistemas de tratamento avançado de água e efluentes, com outra linha também mais específicas de peças de reposição, de sistemas de filtração, principalmente. E de 2021 para cá, estabelece essa parceria com a Thermosystem, que é uma empresa. A Thermosystem está no mercado desde 98. Ela foi a primeira empresa do mundo a desenvolver um sistema de secagem solar e hoje é líder de mercado nesse segmento. É um dos maiores secadores de lodo instalados em operação no mundo. Eles tem a tecnologia da Thermosystem. E a gente está entrando no Brasil com tudo no momento super oportuno, que não só o gerador de lodo, né? Quem recebe lodo no Brasil hoje tem sofrido a beça com essa lama que é transportada ao longo do Brasil por caminhão, né? E isso tem ficado cada vez mais caro. O passivo ambiental só aumenta no transporte desse material, desse resíduo, que nem começou a ser gerado no Brasil, porque o Brasil trata uma fração, uma parcela do esgoto que é gerado hoje,
E com metas de universalização, a gente vai quadruplicar pelo menos a quantidade de lodo tratado, ou seja, a quantidade de esgoto tratado, perdão, ou seja, a quantidade de lodo gerado no Brasil. Isso sem falar do lodo das estações de tratamento de água, que em sua maior parte ainda, e infelizmente, são enviados para o Rio, né, diretamente. E isso, a partir de iniciativas dos agentes públicos, tem mudado um pouquinho, né, porque as empresas têm sido obrigadas, na concepção dos projetos ou na renovação das licenças de operação, a internalizar esse assunto, a passar a desaguar o lodo e passar a dar uma destinação adequada para o lodo. Então, só para resumir esse cenário, um cenário que ele era já um pouco caótico, né? No trato entre gerador de lodo e receptor de lodo, porque muitos aterros não têm mais aonde colocar esse lodo, que só gera custo para eles, gera mais chorume, destabiliza talude, enfim, é uma dor de cabeça para o aterro receber esse tipo de lodo. Os aterros estão chegando na sua capacidade máxima. Então, o lodo ele já era um vilão e essa relação está ficando cada vez mais ruidosa entre o gerador de lodo e o receptor de lodo. Então, isso antes, né, dessas metas mais claras de universalização do saneamento, né, de fato, dos investimentos que têm acontecido em larga escala para você tratar mais esgoto, coletar e tratar mais esgoto, e antes dessa movimentação também dos tratadores de água, né, de desaguarem o lodo e destinarem o lodo. Então, você imagina quão crítico é o cenário nesse momento no Brasil. E como uma tecnologia para você extrair a água do lodo, utilizando o sol, ela é bem-vinda. Ela é bem-vinda e ela pode ser um componente, um link entre uma cadeia que hoje está meio que em curto-circuito, sabe? Então, não só o gerador, e repetindo, como as empresas, as instituições que recebem o lodo, têm sofrido muito com o custo associado a essa logística, né, e com todos os problemas técnicos e ambientais gerados pelo manuseio, transporte e gestão de uma lama, né, do lodo, seja ele industrial, de esgoto ou de água. Legal. E eu concordo plenamente, né? A gente olhando para essa questão realmente de universalização, de aumento de coleta e tratamento, seja de esgoto, seja de água, realmente a gente precisa, né, ter uma tecnologia alternativa. E eu achei muito interessante quando vimos lá no stand da BF Dias essa técnica que chegamos a comentar em relação da simplicidade, né, da objetividade que tem esse tipo de sistema. E realmente a gente entende que atrás de algo que tem de fato uma simplicidade, seja no ponto de vista de concepção, construção, operação, ela certamente tem um estudo muito forte por trás disso, né? Algo para se chegar em algo operacional, né, de fácil operação, de viabilidade econômica, tem muito estudo por trás, né? E eu lembro que tu chegou a comentar que isso começou a ser desenvolvido em 1998, né? Essa tecnologia, ou seja, é muito tempo de estudo para se chegar a algo que realmente tem todo esse potencial que você coloca, e se a BF Dias está investindo nisso, está colocando isso como uma parceria, né, em que ela vai trazer realmente para uma larga escala, a BF Dias é gigante, né? Realmente a gente tem que entender que essa funcionalidade, essa operacionalidade, essa viabilidade realmente acompanha essa tecnologia, né? E aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão da tecnologia em si, né? Como que ela funciona, qual é a ideia, enfim, né? Então, é curioso que, sim, acaba sendo meio paradoxal, porque é tão simples que quem vê de fora parece que é muito fácil de fazer e replicar, e isso acaba sendo, muitas vezes, até meio danoso para o mercado. Si, pejorativo, né? Verdade. Muito, exatamente. Mas, de fato, o que a gente tem por trás? E, mais uma vez, características que são comuns aí de BF Dias e Thermosystem, tem muita pesquisa e desenvolvimento.
não só para o estabelecimento do pioneirismo, mas depois também para a solidez, para a robustez da tecnologia, para a solidificação de fato da tecnologia no mercado, né? Então, a gente está falando, no caso da Thermosystem, de, mais de 25 anos aí de P&D, né? 25 anos de desenvolvimento e aperfeiçoamento de duas soluções principais que a gente tem para fazer a secagem do lodo. Isso permite que, por exemplo, a gente consiga navegar e oferecer soluções para materiais além do lodo, né? Então, hoje, a Thermosystem e a BF Dias, a gente com muita alegria apresenta o sistema de secagem para o mercado, não só entregando resultado no lodo biológico mais convencional, mas lodos mais complexos, industriais, lodo de estação de tratamento de água, digestato, né, que é aquele material que sai de biodigestores, alguns materiais particulados de indústria, alguns materiais sólidos, resíduos sólidos de indústria, a gente também consegue processar, e isso, num sistema que visualmente é muito legal de ver, inclusive pela simplicidade operacional, é resultado de 25 anos de pesquisa e desenvolvimento, e no caso da Thermosystem e da BF Dias, de foco, né, naquela solução tecnológica e aperfeiçoamento daquela solução tecnológica. Então, é muito legal. Eu acho que talvez caiba falar um pouco do que é a tecnologia, né? Porque isso aí. As pessoas possam estar se perguntando, o que a gente faz hoje é utilizar o sol, que está disponível no Brasil nem se fala, né? Para utilizar o calor gerado pelo sol dentro de um conceito de efeito estufa, tá? Então, a radiação vai gerar dentro de uma estufa controlada, onde a atmosfera é controlada, a gente cria um microclima artificial lá dentro, esse calor vai evaporar a água do lodo, tá? E não só no tamanho da estufa, mas na velocidade de revolvimento do sistema, que fica o tempo inteiro distribuindo, espalhando e revolvendo o lodo, tem um dimensionamento adequado, tem uma engenharia na circulação de ar que você promove dentro dessa estufa. Também tem, por exemplo, a gente tem patente, né, em alguns sistemas de ventilador. Então, todo o sistema, a concepção do sistema é para que a gente opere não só o sistema de revolvimento do lodo ou a cobertura do lodo, como você vê, que acaba sendo feito em alguns lugares, né? Coloca o lodo dentro de uma cobertura, embaixo da cobertura, ou utiliza-se um trator para fazer o revolvimento desse lodo. E quando você vai ver, o sistema não performa da maneira que foi projetado, e isso se deve porque não é tão simples assim, né? Isso acontece porque não é tão simples assim. Hoje o que a gente entrega é uma solução funcionando harmônica, de várias tecnologias combinadas, do ventilador, variáveis de operação, ao sistema de revolvimento do lodo, a altura da estufa, o material da estufa, a estação climatológica, tudo isso funcionando, interligado, né? E operando harmonicamente por um PLC. Então, esse é o segredo, né? Esse é o segredo do sucesso dessa aplicação, que permite que a gente consiga secar lodo, extraindo água do lodo de uma concentração de sólidos de 20% até valores bem elevados, de 70%, 80%, em poucos dias, tá? Ou seja, eu tenho um material que hoje é tratado, infelizmente, por uma questão de características do mercado mesmo, né? Do ambiente de negócios, né? Tratado como rejeito, apesar de ser um resíduo, né? O lodo é tratado como rejeito, enviado para aterro. Eu consigo transformar esse material num produto que tem valor agregado, em organomineral, né, em combustível. Dependendo da fonte do lodo, eu consigo aplicar na obra civil. Então, é muito legal essa tecnologia, porque utilizando o sol, né, e alguns equipamentos que operam de uma maneira ordenada, eu consigo transformar um produto hoje que é tratado como rejeito e gera uma super dor de cabeça para quem tem aterro sanitário hoje, por exemplo, num produto que ele possa navegar por outras cadeias de valor do mercado, da indústria.
eu acho muito interessante, né? Que eu acho que essa ideia... a gente, na universidade, a gente resolveu mudar a disciplina de tratamento de resíduos para valoração, tá? Para buscar uma outra ideia, um outro conceito com relação ao que a gente tem de resíduo, né? Para que ele vire, não vire um rejeito, né? De fato, não vire um rejeito. E aí, essa questão do lodo sempre foi muito desafiadora, né? E tu fala na questão da aplicação até do digestato, né? O digestato tem, se a gente vai pensar no líquido, né? Que a gente, então, sai de um reator WASB, por exemplo, ele teria uma quantidade de sólidos muito pequena, né? Muito baixa, diferente de um lodo, talvez, que eu tenha uma concentração de sólidos muito, muito maior, né? Então, essa tecnologia, ela consegue abarcar, vamos dizer assim, lodos, não só lodos, mas talvez também algum tipo de líquido que eu consiga, ou que eu queira fazer esse processo de secagem, ou não, ele tem que estar, de fato, num formato lodo para poder fazer esse processo de secagem. Essa é uma boa pergunta, porque geralmente as pessoas acabam supondo que quando você fala em gestão e secagem do lodo, você consegue converter a água, né, extrair o material que está dentro daquela água ali num lodo seco. Uma vantagem da tecnologia da Thermosystem é que a gente, de fato, consegue secar materiais que têm uma quantidade de água elevada. Uhum. Eu quero dizer com isso? Um lodo que saiu de um adensador, 2%, 3%. Sim. Qual é a consequência direta disso? Eu vou precisar de uma área maior para poder secar esse material. Então, quando você para e faz uma análise, em 99,99% dos casos, né, a não ser em plantas muito pequenas, mas em 99,99% dos casos, você vai ver que faz mais sentido você colocar um sistema de desaguamento, ou seja, de concentração desse material, para depois você utilizar o sol, exatamente. Uhum. Então, assim, respondendo a sua pergunta, sim, a gente consegue processar um material que tenha mais quantidade de água, mais líquido, tá? Uhum. Com limite, o material adensado, que foi pré-desaguado, alguma coisa por aí. Tá? Ou seja, não, com um limite mínimo aí de 1, 2%, vamos dizer, 2, 3% Eu diria que até um pouquinho mais, vai. Mas o ponto é o seguinte, e a gente já fez algumas contas, alguns estudos nesse sentido, a conclusão é sempre a mesma. Se eu instalar qualquer sistema de desaguamento antes, vale a pena. Você vai ter uma redução diária, consequentemente do custo do projeto, e o projeto fica mais atrativo, né? Sim. E dentro disso que você falou, por exemplo, de área, vocês têm algum limite de planta mínima, planta máxima, alguma vazão de lodo aí que é mais interessante para implementar o sistema, ou vai muito caso a caso, assim? Não tem limite mínimo e máximo. Eu diria que existe um limite máximo, não tanto, né? Mas o mínimo sim, porque você tem que... Uma tecnologia, pelo menos, que é o sistema de revolvimento, né? Se você tiver a quantidade muito pequena de lodo, posso comentar alguns números por alto, você nunca vai conseguir aprovar o investimento para poder secar. Você tem outras soluções de mercado, até mais interessante, quando você tem quantidade muito pequena de lodo, a não ser que seja um caso muito específico, uma área muito isolada, etc. E tal. Mas hoje, por exemplo, a gente tem estufas de 200 metros quadrados até 40 mil metros quadrados. Nossa. Então, eu consigo trabalhar com estufas maiores do que 40 mil metros quadrados. Não tem limite máximo, né? Uhum. Que não tem um impedimento técnico para você secar lodo em áreas maiores. Não existe isso. O que existe são limitações muito regionalizadas, assim, de espaço, de área, enfim. No caso do mínimo também. Eu consigo secar 50 toneladas por ano de lodo? Até dá para secar. Mas você vai ver que a conta, tecnicamente, dá para secar, né? Mas a tecnologia em si aguenta, vai depender mais de um não teria cálculo de problema realidade. nenhum, é uma questão mais econômica, né? É uma análise mais
econômica. Hoje a gente tem... E aí uma outra característica da Thermosystem, que se especializou ao longo de 25 anos em dar soluções de secagem solar. A gente tem sistemas de secagem de lodo, isso é muito aplicado em países mais frios, na Europa, por exemplo, que eles recebem lodo o ano inteiro. São sistemas pequenos, né? E você só descarta o lodo seco uma vez por ano. São plantas menores, para cidades mais isoladas. Então, tem umas soluções muito interessantes. A gente consegue entregar a solução adequada para a geração que for solicitada, tá? Com pouquíssimas exceções. E em termos de automação, assim, de operação, né? A pessoa sempre tem curiosidade com relação ao que demanda em termos de operação. Do que eu lembro lá da feira, era um sistema bastante automatizado, né? Tem necessidade, a operação como é que é esse nível, né, para operar um sistema desse? Tá. Para tangibilizar, eu vou dar um exemplo. A gente tem uma planta de 40 mil metros quadrados, a gente, nessa planta, processa 170 mil toneladas por ano de lodo. Nossa. Todo lodo que passa pelo secador, ele alimenta diretamente o incinerador, que gera 40% da energia elétrica demandada pela planta, consumida na planta. Nossa. Essa planta, que ela é uma indústria, tem 2 operadores. Nossa. Por turno. Então, assim, realmente é um sistema que ele trabalha sozinho, né? E demanda muito pouco do operador, e a gente, naturalmente, tem soluções para que ele não demande nada. O operador só se preocupe em dosar polímero antes do desaguamento, e do desaguamento para frente, o sistema roda todo no modo automático, entregando o lodo seco numa caçamba lá na ponta, né? Isso já é uma solução no Brasil? Eu ia te perguntar se já Não, temos... essa fica na Alemanha. Na Alemanha. E até uma pergunta, aproveitando para responder uma pergunta que sempre me fazem, já tem no Brasil, apesar da Thermosystem ser pioneira, né, e hoje líder de mercado, ela, na sua estratégia de expansão, olhou para o mercado latino-americano de poucos anos para cá. Tá? Uhum. Não tem tanto tempo, que ela olhou com mais vontade. E a gente começou a parceria com a nossa parceria com a BF Dias em 2021 para 2022. É muito pouco tempo para você amadurecer um projeto, tirar do papel e instalar. A boa notícia é que tem muita coisa andando e, assim, a passos largos para, em breve, a gente ter os primeiros secadores no Brasil. Né? E uma coisa que eu vejo bem interessante é essa questão da valoração como energia, né? E como que o mundo está vendo, já que a gente não tem aqui no Brasil ainda um sistema implantado, mas como tu falou, né, está a passos largos e, Deus quiser, logo a gente vai ter um sistema desse aqui, né, implantado, e que todo mundo possa enxergar quais as vantagens que esse sistema tem. E essa questão da valoração com a incineração, né, eu vejo que aí fora se olha muito para isso, como sendo, de fato, eu tenho ali um dinheiro que eu estou perdendo, uma energia que eu estou perdendo quando eu estou jogando esse lodo para um aterro. Né, vou perder de várias formas, mas uma das formas principais é isso. E eu vejo que uma das dificuldades da gente fazer o uso de lodo em caldeira para queimar, ou enfim, né, para produção de energia, é essa questão da umidade, que quase sempre é muito, né, e essa cultura que às vezes a gente não tem, ou a gente não tem, de fato, uma tecnologia que eu consiga um lodo tão seco que me permita fazer isso. Esse secador solar, pelo que eu estou entendendo, ele já meio que parte do pressuposto de que eu posso fazer isso, a utilização, a valoração através do uso da energia, né? É verdade? É real isso? Sim. Quando você seca o lodo, principalmente o lodo que tem como origem aí o esgoto sanitário, né, a gente chama de lodo biológico, você aumenta o poder calorífico, você chega a números assim equivalentes ao do carvão. Nossa. Ele tem um impacto positivo na geração da indústria, geração de energia, nessa indústria de geração de energia. E energia é um assunto estratégico para qualquer país, né? Para qualquer país. Mas aí vai muito
como é que eu posso colocar? Mas a atratividade de um negócio desse, do uso do lodo como geração de energia, ela está muito associada a como é a matriz energética local e as nuances de cada país, né? Então, por exemplo, na Alemanha, é uma questão estratégica, sim, de prioridade zero, né? Você não pode depender, e ainda mais agora, né? Sim, com as guerras. Com a guerra, você não pode depender do gás de um país que e acontece o que a gente viu, né? No Brasil, já não é tão assim, ainda assim. O Brasil é um país tão grande que eu, nos últimos 2 anos, ouvi falar que você gerar lodo, né, para poder gerar energia, e no caso da energia até elétrica, pode ser bem-vindo em alguns estados. Né? Tem estados que, como a gente também depende de termoelétrica, tem estados que podem precisar contar com uma fonte alternativa mais sustentável, né, de geração de energia térmica também nas termoelétricas. Então, é aquilo. O Brasil, como o Brasil é um país continental, talvez, muito provavelmente, a gente encontre lugares e situações onde o uso do lodo como fonte de energia térmica é bem-vinda, né, e gera valor, né? Isso, e essa geração de valor ajuda na viabilidade do projeto, né? Exatamente, exatamente. Mas tem tantas outras possibilidades, né? Para o lodo seco, para o biossólido, para o material... Remoção, retirada de fósforo, incorporação em solo, enfim. Que podem ter fit, assim, com as demandas locais, que a mensagem que a gente tenta passar vamos olhar as demandas da sua região, né? O que acontece na sua região para a gente ver como a retirada de água do lodo, né, pode ser benéfica para as cadeias, né, produtivas da sua região. Isso aí. O fato é, isso para qualquer tipo de lodo, você extrair água do lodo, só extrair água utilizando o sol, né, já você gera valor para enfim, tanto para quem recebe, quanto para quem gera, como para todos os potenciais que nem foram identificados ainda, né? Potenciais consumidores da região. Muito legal, muito legal. Bom, eu acho que dentro das nossas perspectivas de tempo, né, entre 20 e 30 minutos o nosso episódio, a gente não parece, mas já deu 27. Olha, cara, eu te falei no início, a gente aqui para ir conversando, a gente é 1 hora frouxo, né? Mas a gente quer... Não, quando o papo é bom, né? Isso aí, isso aí ninguém vê passar, né? Eu não vi passar mesmo. Eu olhei lá para o cronômetro que eu vi que agora que era 28, que para mim parecia que eram 10. Te agradecer muito, Pedro, agradecer BF Dias, né? Por esse papo legal que a gente tem procurado promover aqui no EfluenteCast, né, e se acreditar aí, especialmente um agradecimento ao Renato, né, por acreditar na nossa proposta aqui de gerar conhecimento, gerar valor em conhecimento dentro dessa área de efluentes que a gente, então, gosta tanto e quer levar adiante, e eu acredito que tem sido útil para quem está nos escutando, nos vendo, né, então, muito obrigado aí em nome do EfluenteCast, pela parceria que a gente acabou estabelecendo, num primeiro olhar, assim, do Renato, né, muito rápido, identificar que ali tinha uma possibilidade. Inclusive, vamos deixar aqui registrado que a gente quer fazer também um episódio com ele, nessa parte de marketing, na área ambiental e tal. Já passamos a intimação para ele. Para trazer ele para cá, né? Então, muito obrigado, Pedro, aí pela disponibilidade, né? Tempo realmente é o nosso ativo mais importante, certamente com maior valor, né? Então, espero que a gente tenha feito aqui um bom papo e que esse papo realmente sirva aí para quem está nos ouvindo e nos vendo, né? Em relação a essa parte aí de secagem de lodo. Então, Pedro, da sequência aí que a gente vem conversando, né? Agradecendo a disponibilidade da BF Dias. Como a gente estava conversando nos bastidores também, essa tecnologia vem em um momento muito oportuno e muito bom para o Brasil,
onde o Brasil precisa e vem buscando isso como um todo, né, como uma alternativa tecnológica que precisa, que o país vem precisando para uma solução que toda empresa, digamos assim, tem, né? Todo mundo que trata efluente, trata água, trata esgoto, tem lodo e busca uma solução viável para isso, né? Então, de fato, muito interessante essa alternativa que a BF Dias vem trazendo para o Brasil. Então, se você quiser deixar uma mensagem final, digamos assim, né, nessa linha, e também quiser deixar aí as redes da BF Dias ou como entrar em contato com vocês, fique bem à vontade, e a gente disponibiliza o nosso espaço para isso. Legal. Novamente, muito obrigado aí, Marcelo e Augusto, pela oportunidade. Mais uma vez, parabéns aí pelo estúdio, ficou realmente muito legal. Valeu. O que a gente quer é falar sobre, promover a tecnologia, discutir os casos que nos trouxerem. A gente tem cada vez mais clareza de que é um momento muito oportuno da gente discutir esse tipo de solução aqui no Brasil. Isso a gente vê também pelas demandas, né? Então, as demandas têm aparecido de clientes e operadores, indústrias que, de alguma maneira, nunca se movimentaram muito nesse sentido, nunca precisaram se preocupar com a gestão do lodo, né? Para entrar em contato com a gente, por favor, acessem a nossa página. Nosso site é bfdias.com.br, BF Dias, não tem o E no meio, é bfdias.com.br. Lá vocês podem encontrar um pouco de tudo que a BF Dias faz. Também tem a parte de secagem de lodo. A partir dali vocês fazem contato com a gente e, por favor, podem trazer oportunidades e dúvidas e questionamentos, porque a gente, com prazer, vai responder. Maravilha, então. Muito obrigado. Valeu, cara. Um grande abraço aí. Um abraço para todo mundo. Que episódio tem aí uma utilidade para quem está nos escutando, nos vendo. Um abraço. Até mais. Valeu, um abraço. Tchau.